Pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Nerd English, o nosso terceiro episódio, e a gente vai conversar sobre de bilíngue louco, todo pesquisador tem um pouco. Então, estamos aqui com duas pessoas muito queridas. Sabine, ela é professora de Ciências e Biologia, bióloga e mestre em Psicobiologia pelo UFRN. Atualmente, ela é doutoranda em Psicobiologia na UF, atuando pelo Laboratório de Cronobiologia e Comportamento do Departamento de Fisiologia e Comportamento. Trabalha na área de Fisiologia com ênfase em Cronobiologia e desenvolve projetos relacionados aos ritmos biológicos, ciclos sono-vigília, processos cognitivos, impacto da luz no organismo, adolescência, ambiente escolar e higiene do sono. Também é fã de quadrinhos e de cultura nerd. Ramayana, nossa outra convidada, ela é bióloga e mestre em biologia parasitária pelo UFRN. Durante a graduação, ela foi bolsista CAPES do Ciências Sem Fronteiras na Austrália, de agosto de 2013 a janeiro de 2015. Atualmente, ela faz doutorado em parasitologia na UFMG. MG é Minas Gerais, gente. Sendo membro do Laboratório de Imunologia e Genômica de Parasitos, Departamento de Parasitologia. Trabalha na área de imunoparasitologia, especificamente com infecção cerebral pelo Toxoplasma gondii, estabelecimento da resposta imunológica celular e efeitos do comportamento do hospedeiro infectado. Ramayana também é fã de Grey's Anatomy. E o Toxoplasma, ele também está em um livro fantástico, que não é a minha dica cultural do programa, mas tem um livro chamado Protocolo Blue Hand Zumbis, lá do pessoal do Jovem Nerd, que fala sobre um vírus zumbi carregado pelo Toxoplasma. E eles mudam o nome, eles ficam chamando de Toxoplasma Zombie. E o que eu achei um trocadilho iradíssimo. Protocolo Blue Hand Zumbis, procurem, vocês vão encontrar, é maravilhoso. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui, que massa receber vocês. Eu agradeço muito pelo convite, né? Para mim foi muito importante. Eu conheço o Fernando já há uns 10 anos, eu acho. Tinha uns 10 anos por aí. E quero agradecer muito a oportunidade de vir falar aqui um pouco sobre o impacto que o inglês tem na vida acadêmica científica, né? Porque eu lembro muito antes de eu entrar na graduação, você tem a formação em língua inglesa no colégio, né? E é um foco totalmente diferente do contato que você tem na graduação, a partir da graduação, né? Porque na escola você tem toda aquela questão de como você vai aprender a conjugar os verbos, como é que você vai aprender a se comportar, a falar o inglês. E aí quando você entra na graduação, de início você já sente a diferença para o inglês muito técnico. Eu lembro que desde o primeiro semestre de graduação eu já enfrentava muito a leitura de artigo. E foi algo que só cresceu, só ampliou conforme eu fui avançando nos anos de graduação e até pós-graduação. E isso é algo muito forte na ciência, independente do tipo da ciência. Se você está numa ciência biológica, se você está numa ciência exatas ou até na humana. A importância do inglês é algo extremamente forte na vida científica. O inglês ele é a linguagem que conecta todos os países e que possibilita a transmissão de informação. É algo muito importante. Eu acredito que hoje 80% ou 90% do meu background, da minha formação, é com base em texto em inglês, é com base em artigo científico que é escrito em inglês. E, obviamente, que não é uma coisa que você aprende assim do nada, é uma construção por etapas.
porque você sai daquele costume do inglês na escola, aquele inglês mais simples, entre aspas, né? E você chega àquele inglês técnico, com termos técnicos, que você vai começando a se aprofundar. E no caso da biologia é mais interessante ainda, porque esse inglês técnico ele vai mudando muito com relação à área de concentração. Se você tem uma área de concentração na ecologia, por exemplo, você tem o inglês técnico usado na ecologia, na zoologia, já vai mudando os termos para neurociências, para imunologia. Você vai aumentando esse leque durante a sua graduação, né? Até quando você chega na pós e a demanda do conhecimento da língua inglesa se torna cada vez mais necessário, mais presente, porque, por exemplo, se eu comparo o meu ritmo de estudo hoje no doutorado com o que eu tive na graduação tinha muito livro-texto em português. Agora você se concentra a estudar artigo, você está enfrentando o inglês diariamente, você é formado para escrever em inglês, isso impacta muito, vai mudando a forma que você pensa. A forma que você, por exemplo, prepara um artigo para um congresso, para um resumo em português, é diferente daquele raciocínio que você tem em inglês. E todo aquele raciocínio que você aprende, aquele raciocínio que você desenvolve ao longo de todo aquele período que você tem enfrentando aquele inglês técnico, ele vai se consolidando e vai moldando toda a forma que você se expressa na língua inglesa. É algo muito interessante, de extrema importância na vida acadêmica científica. E fica claro que você não tem como fazer isso só com o to be. Exatamente, Isso exatamente. Isso é muito importante. Exatamente, vai muito além disso. Exato. Sabine? Primeiro, agradecer, né? Olá a todo mundo. E agradecer, Fernando, pelo convite, né? E sobre um tema assim, de extrema importância, não só para nós duas que estamos no meio, nós três, né? Porque o Fernando também que está no meio da tradução, tá aí, eu acho que no perrengue ainda mais do que a gente. Mas eu concordo com tudo que a Ramayana falou, é realmente uma questão de extrema importância para a pesquisa. Eu acho que atualmente não se faz pesquisa sem o inglês, é uma coisa muito relevante, de muita importância, e é uma língua que termina não só integrando o conhecimento, mas integrando também comunidades científicas diferentes em torno do mundo, né? Porque uma pessoa que está aqui no Brasil fazendo pesquisa também consegue, através do inglês, se comunicar com uma pessoa que está, sei lá, no Japão também fazendo pesquisa. Exatamente. E, no caso, o inglês seria a forma mais fácil dessas duas pessoas ou dessas duas comunidades se comunicarem entre si. E com relação ao que a Ramayana estava falando, que é uma questão de crescimento também próprio com relação ao ganho da língua, né, do vocabulário, como isso vai mudando com o passar do tempo e do aprofundamento na área, com certeza isso é uma coisa que pesa bastante, principalmente porque com as especializações e com a pós, principalmente, você termina se aprofundando mais em determinados ou jargões, ou, enfim, uma linguagem mais específica de cada área, mas é uma coisa que, primeiramente, você precisa ter uma base. Você não vai conseguir entrar numa pós sem o mínimo, ou a mínima base de inglês, até porque, dependendo da pós, você não vai conseguir entrar, porque exatamente. Tem provas de inglês eliminatórias. Exatamente. Você precisa ter um mínimo básico de inglês, de interpretação. Por exemplo, no programa que eu entrei, da psicobiologia, existe uma prova que é eliminatória, em que você precisa interpretar resumos de artigos específicos daquela área, seja do comportamento, seja da fisiologia, e aquela coisa, se você não tirar uma nota mínima, tá excluindo dali. É a sua primeira passagem, você não faz nem a prova específica daquela disciplina, você faz primeiro a prova de inglês, para saber se você tem um mínimo de qualificação, para poder fazer uma prova específica da sua área, para o mestrado.
Então é uma coisa que realmente é de muita importância, e eu creio que deve ter sido de muita importância já no passado, até porque a gente cresceu ouvindo a importância do inglês na nossa vida, mas eu acho que atualmente é uma coisa imprescindível. Eu acho que não se sai de um ponto extremamente básico da pesquisa se não tiver inglês. E assim, a gente tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, né? Em português a gente fala que a pessoa tem, quando ela só enxerga de perto, né, que ela tem hipermetropia, né? Em inglês você é short-sighted, né? Você vê perto, você é short-sighted. E isso se aplica também a, se você for parar para pensar em pessoas que não enxergam a longo prazo. Porque, por exemplo, quando você não consegue ver muito para frente no seu futuro, né, é normal o aluno, por exemplo, colocar espanhol no Enem, ele vai dodging, né? Ele vai escapando do inglês. Ele vai colocando espanhol no Enem, ele vai procurando o Google Translate, ele vai procurando esses tipos de auxílios, né? Saídas. E ele muitas vezes não tem culpa, né? Dependendo da realidade onde ele está inserido. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que, seja de uma forma autônoma ou não, seja com recursos ou não, é um idioma que ele vai ser muito, muito importante. Tem uma piada que as pessoas vez ou outra fazem, e fazem muito para professores de inglês, que é: qual é o idioma mais falado do mundo? Porque ele quer que você responda em inglês. Aí a pessoa diz: não, é mandarim. Pois é, mas dá vontade de olhar para a pessoa e dizer: certo, só que é irrelevante. Dá vontade de responder isso, né? O mercado chinês, ele com certeza vai dominar tudo em algum momento, pelo jeito que tá, né? Mas atualmente, se a gente for parar para pensar em pesquisa, em empresa, em software, em línguas de programação, em laboratórios, em tudo voltado para o inglês. Isso, e que nem vocês duas falaram, especializações, pós-graduações, né? O inglês, ele é a língua franca da ciência, né? E aí eu queria saber de vocês, como que a gente quantifica isso? Como é que eu consigo dizer para algum aluno meu, ou para uma pessoa que está interessada em inglês, o nível de importância de inglês na academia hoje, 2020? Qual é o nível hoje de importância? Olha, o nível, a necessidade de você ter um conhecimento básico, que você consiga seguir na sua formação, nos seus estudos na academia, o inglês é uma necessidade básica, porque exatamente, é um fator muito limitante. É um fator muito limitante você saber pelo menos o básico do inglês para você conseguir seguir na academia. Porque, por exemplo, um dia desse, eu estou escrevendo um artigo de revisão, e aí eu estava pesquisando umas informações específicas que eu precisava inserir. E aí eu achei um artigo que o título e o abstract eram muito bons, bem adequados ao que eu queria, e aí eu vi que nas descrições dos autores tinham que eram da China. Aí eu, não, beleza, eu tenho vários artigos que eu já li, que eu já estudei. Exatamente. Só que aí o que aconteceu? Quando eu baixei o artigo lá da plataforma, apenas o abstract estava em inglês. Todo o resto ele era escrito em mandarim. Oh my God. Já era. Exatamente. Aí, eu vi aquele artigo, aquele abstract perfeito, com todas as informações que eu precisava, só que, eu não conseguiria, não consigo ler o artigo, não consigo decifrar os achados daquele trabalho. E isso é um fator limitante enorme, porque, eu não posso usar um trabalho com base apenas no que eu li do abstract, que era o que estava em inglês, sabe? E aí você vê o quanto que se limita, o quanto que é necessário você ter aquela produção numa linguagem universal da ciência, que é o inglês, que possibilita essa transmissão de conhecimento, sabe? Aí é algo que
consegue colocar uma linha, sabe? Uma linha que divide o que você precisa e o que você tem do inglês. É algo que não tem para onde fugir. Quanto mais eu avanço, quanto mais eu vejo a ciência avançar, é mais visível a necessidade do conhecimento da língua inglesa. Quanto você vê como se faz necessário o domínio dessa língua para a disseminação da informação, da ciência, seja de trabalhos feitos no Japão, trabalhos feitos no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália. Tudo converge para o inglês. Inclusive, até no Brasil mesmo. Na minha área, você tem uma grande revista nacional, que é a da Fiocruz, que é a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, e você tem a revista da Sociedade Brasileira de Parasitologia, que é a revista de Patologia Tropical. São revistas nacionais que publicam em inglês. Tem muita revista, a maior parte das revistas brasileiras estão começando a publicar em inglês. Exatamente. E por quê? Porque aumenta o acesso, não limita por causa da questão da linguagem. Aumenta o impacto da revista, né? O alcance, porque a partir do momento em que se publica em inglês, não só, por exemplo, no caso de uma revista brasileira, se você publicar em português, para o Brasil, alguns outros poucos países vão ter acesso e o entendimento. Mas quando você publica em inglês, o alcance que aquele artigo tem, ele aumenta infinitamente. E algumas coisas que Ramayana falou, uma delas vocês têm que levar para a vida, quem está ouvindo a gente, que é, em essência, não dá para entender do que se trata só com resumo. Isso é fato, certo? Levem isso para a vida. E outra coisa interessante, vocês viram que Ramayana falou muito em revistas, né? Para quem tem algum conhecimento de inglês, ela não está falando de magazines, certo? Journals. É isso, ela está falando de journals, que são coletâneas de artigos, porque para quem escuta pode soar estranho, certo? Então vocês podem associar a magazine, a Veja, a Isto É, a Época, e podem associar a revista da Fiocruz, que ela falou, por exemplo, a um periódico, a um journal. Isso. Outra coisa, só para complementar, porque muitas vezes a gente se prende muito artigo, porque geralmente é a fonte de divulgação científica mais conhecida, mas o inglês também está muito presente em congresso, em seminário, tem muita coisa aqui no Brasil mesmo, que se você for participar, basicamente tem muito convidado de fora, então eles já mudam a língua básica para o inglês. E se você não tiver o mínimo acesso, você vai muitas vezes ou não entender nada, ou dependendo do tamanho do evento, vai ter alguma tradução simultânea que, assim, ajuda, mas você saber a língua exatamente. Você consegue acompanhar com uma propriedade muito maior. E para quem faz também a tradução simultânea, é terrível. Nossa, é horrível. Terrível. E outra, não só você está lá como ouvinte, mas você está lá ativamente participando. Muitas vezes você vai apresentar, você tem um panel, você tem alguma apresentação que você precisa falar em inglês. Você não está ali só para ouvir. Eu já tive de ir a congressos em que eu tive que fazer apresentações completamente em inglês. E aí, o que iria acontecer se eu não tivesse esse conhecimento da língua? Eu não vou. Exatamente. Eu não iria participar. E eu acho que prejudica muito a carreira acadêmica, porque é um salto que você consegue dar a partir do momento que você tem a língua, que você não conseguiria se você não tivesse. Você meio que fica estagnado. E eu acho que talvez deve até azedar em algum momento a sua relação com seu orientador. Porque eu imagino que talvez ele veja potencial, né? O professor ou a professora veja o potencial, ele está ali na pesquisa contigo, mas como você não tem um idioma, né? Como que ele vai lidar com isso? Ele consegue ajudar até certo ponto. Isso. Até porque na pós-graduação, enfim, quando você entra no meio acadêmico, muito de tudo é proatividade. Você precisa ir atrás e você precisa fazer o que quer que seja. Seu orientador ele está ali exatamente para isso. Ele vai lhe orientar, vai lhe dar dicas, vai lhe dar sugestões.
etc. Mas ele não vai lá pegar a sua mãozinha e lhe guiar através do Vale das Sombras da Morte. Você vai ter que ir atrás e vai ter que se virar. Muitas pessoas não, mas algumas pessoas do próprio laboratório, que não tinham, muitas vezes entravam no laboratório buscando uma carreira acadêmica, mas que não tem essa base sólida do inglês, todas elas, sem brincadeira nenhuma, elas saem de lá a partir do primeiro encontro. Se ela tiver algum comprometimento, ela vai dali direto ou para o cursinho de inglês, ou procurar alguma ajuda enfim, ela vai atrás de aprender e se apropriar da língua. Porque você não consegue fazer nada. Exatamente. Você não consegue fazer nada. Com relação ao que a Sabine falou dos eventos, né? Que a maioria dos eventos das nossas áreas sempre tem palestrantes que são de fora, de outros países, geralmente países de língua inglesa. As palestras são conduzidas em inglês, requer uma atenção maior para você acompanhar, só que às vezes nem só em congresso, tem programa de pós-graduação que tem vínculos internacionais que vêm professores e ministram aulas em inglês. Tipo, eu sei que na UFRN, o programa da bioquímica, eu acho que o da psicobiologia também, aqui em Minas Gerais é muito comum de ter muitos parceiros internacionais que vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra e ministram disciplinas que são em inglês. Completamente em inglês. Exatamente, totalmente em inglês, e aí você já tem aquela questão que reforça a necessidade de você ter um conhecimento suficiente para acompanhar o desenvolvimento da disciplina, e que, infelizmente, ainda é uma questão que faz com que haja uma discrepância muito grande entre os alunos, por exemplo. Sim. Porque nem todo aluno tem aquela capacidade de conseguir acompanhar aquela aula em inglês, tipo, 4 horas seguidas de aula de biologia molecular, falando de edição de DNA, de CRISPR-Cas9, falando um monte de coisa técnica extremamente específica. É algo que... Desculpa interromper, mas muitas vezes até o aluno pode ter um reading muito bem estabelecido, mas o listening dele não é lá essas coisas. Exatamente. Então, uma disciplina dessa é uma rasteira, basicamente. E ainda tem mais, dependendo da disciplina, também volta a questão da apresentação de algum trabalho, alguma coisa que aí vai incluir o speaking, que geralmente é a pior parte. Exatamente. A maior parte dos alunos. Porque a gente não tem o costume aqui, a não ser que você esteja indo para fora ou tenha contato com pessoas de fora regularmente, a parte do speaking sempre é a pior parte. Porque a gente não tem esse costume, o hábito. Quando eu estava na graduação, quando eu fiz minha graduação no departamento de bioquímica da UFRN, que é o departamento de bioquímica ao lado do departamento da Sabine. Ao lado, um pouquinho depois, só atravessar a porta. E, tipo, no início da graduação, eu estava no 4º período, eu fui selecionada para o Ciências Sem Fronteiras. E, tipo, foi muito engraçado, porque quando eu fiz minha inscrição no Ciências Sem Fronteiras, eu não fiz para país de língua inglesa, porque eu tinha muito medo. Eu tinha conhecimento de língua inglesa, eu sempre fui muito interessada em aprender inglês desde pequena, mas eu era extremamente segura. Eu nem tinha dinheiro para pagar um IELTS da vida e não tinha aquela coisa, eu não tinha coragem ainda de enfrentar, de ir para um país que falava só inglês. E aí eu fui selecionada para o Ciências Sem Fronteiras. Tinha me inscrito para Portugal, sendo que aí na época, final de 2012, foi um boom de inscrição para Portugal, que eles tiveram que cancelar e redistribuir a galera. Aí eu lembro que um belo dia eu recebi um e-mail da CAPES dizendo: olha, você vai ser remanejada, não vai ter condições de ir para Portugal, você escolhe. Eles mandaram 5 países, Estados Unidos, Austrália e outros 3 que eu não me lembro. Aí eu fiquei, não, Estados Unidos eu não vou. Aí sobrou a Austrália. Aí eu fiquei, gente, socorro, eu vou pro outro lado do mundo falar inglês lá, um inglês complicadíssimo dos australianos, socorro. Ai, mate. Mas
Né? Ai, gente, socorro. Aí, tipo, eu fiquei, não, mas vamos, né? Eu consigo me comunicar o básico, lá eu vou fazer curso de inglês, beleza. E aí, no momento que eu tive a mudança para um país de língua inglesa, a minha orientadora da graduação, que foi minha orientadora do TCC, a gente tinha os journal clubs no laboratório, onde tinha as rodadas de apresentação de artigo e cada aluno apresentava seu artigo. E aí ela começou a pedir que eu apresentasse em inglês. E aí foi a primeira vez que eu comecei a treinar o speaking. Comecei a treinar a discussão do artigo em inglês, comecei a apresentar. E ela começava sempre a me puxar, a me incentivar, e foi quando eu comecei a desenvolver. Porque é engraçado, o brasileiro, quando ele tá, uma coisa que eu percebi quando eu cheguei no intercâmbio, o brasileiro, ele tem vergonha de falar inglês. Quando o brasileiro ele chega em um país de língua inglesa, ele tem vergonha de falar, ainda mais quando tem outros brasileiros por perto. Isso. E aí eu comecei a treinar e comecei a tentar perder a vergonha de falar inglês. E aí, uns 2 meses antes de eu viajar, eu fui para o meu primeiro congresso internacional de bioquímica, que foi em Foz do Iguaçu. Aí a gente ia lá, levava os posters, né, da pesquisa, tudo em inglês, as palestras eram todas em inglês, e aí chegou o dia da minha apresentação e eu não sabia quem que ia ser meus avaliadores, porque você não sabe até na hora que ele chega. E aí eu estava muito bem, lindinha lá do lado do meu pôster, e chegou um pesquisador dos Estados Unidos. Chegou o cara lá perguntando e começou a questionar em inglês, e eu fiquei, gente, socorro, eu vou ter que apresentar meu trabalho em inglês. E aí eu comecei a falar, comecei a explicar, e aí eu percebi que eu tanto entendia o que ele estava falando, como eu conseguia responder ele e explicar toda aquela pesquisa em inglês. E isso foi por quê? Porque meses antes eu já vinha sendo treinada no laboratório a discutir em inglês. Ou seja, não basta só tipo, você achar, eu consigo ler, eu consigo entender, então eu vou conseguir falar. É uma questão de treinamento. Perfeito. Você precisa treinar. Cérebro que Exatamente. Você tem que treinar não só ouvir, quanto falar. Porque se você fica pensando lá, se imaginando falando, é totalmente diferente quando você fala. Isso. E é aquela coisa, para você desenrolar o speaking, você conseguir desenrolar a conversação, você precisa treinar. Isso. Você precisa treinar, você precisa ouvir e você precisa perder a vergonha de falar. Isso. Porque é o mais importante. Exatamente, é o mais importante. Por quê? Quando eu cheguei no intercâmbio, no início eu tinha muita vergonha de falar. Eu pagava as disciplinas lá, eu tinha muita vergonha, porque tipo, eu fiz uma bioquímica lá. E tipo, era separado por bancadas no laboratório, e na minha bancada era eu mais 3 australianos. E tipo, eles falavam aquele inglês assim, acelerado, a 1000, um monte dos slangs lá, e eu ficava, gente, socorro, eu vou falar, eles vão rir da minha cara. Sendo que aí eu percebi que a gente não deve ter vergonha de falar, porque o inglês, no caso o inglês, ele é a nossa segunda língua. E é muito mais difícil você aprender, você se tornar fluente em uma segunda língua quando você já é adulto, do que quando você vem aprendendo desde criancinha. Ou seja, não tem que se envergonhar ou achar que você fala mal porque, sei lá, você falou alguma palavra errada ou alguma coisa assim. Porque isso tudo faz parte do aprendizado. É todo esse processo que te leva a se tornar uma pessoa fluente. E tem coisas bem interessantes para a gente comentar aí sobre o que a Ramayana falou. Por exemplo, essa questão da vergonha de falar inglês, né? O brasileiro especificamente, ele é bombardeado por minutos e minutos de propagandas falando: torne-se fluente, fale como um nativo, professores nativos. Então foi gerada essa visão extremamente errada de que você tem que falar perfeitamente ou que você tem que falar como um nativo. Na verdade, a única coisa que você tem que fazer é se comunicar.
E se Se comunicando... fazer entender, né? Exato. E com a comunicação você vai alçar voo. E aí você vai desenrolar todas as outras coisas que você precisa desenrolar. Ah, Fernando, mas eu tô falando com um nativo, eu sinto vergonha. Não sinta. Né? O nativo, ele tá falando o idioma que você que ele nasceu falando. Isso. E você é bilíngue. Né? Você tem dois Muitas idiomas. vezes você sabe mais idiomas do que o nativo. Sabe? Exatamente. Então é importantíssimo vencer esse bloqueio. E aí, vocês duas falaram coisas que eu quero conectar com duas frases aqui do nosso tema. Uma delas Sabine estava comentando a questão da pessoa escrever, por exemplo, em português para um journal em português e que isso é limitador, né? Porque aquela pesquisa vai ler por pessoas que leem português e não é a regra, né? No Brasil, sim, mas fora do Brasil, não. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês duas. Por que publicar em inglês? Especificamente em inglês. Então, por quê? A primeira coisa que me vem na cabeça é de poder ampliar o alvo daquela informação que você quer passar. Daquela coisa. O inglês é a linguagem franca, é a linguagem da ciência. Você preparando aquele artigo em inglês, aquela produção científica, aquele texto em inglês, você torna aquilo possível para uma pessoa da China, da Itália, da Rússia ter acesso. Não vai limitar aquele conhecimento que você está produzindo aqui no Brasil para o resto do mundo. Você abre as fronteiras do conhecimento. Você abre as fronteiras. Você permite que, independente do idioma, independente da linguagem dos outros povos, eles conseguem ter acesso àquilo que você está produzindo. E isso é algo que nos dias de hoje é essencial, que é o acesso à informação. É a capacidade de você pegar um conhecimento que está sendo gerado independente do local que ele está sendo gerado. Se é na Rússia, se é na Argentina, se é no Canadá, se é no Japão, se é na Nova Zelândia. Você consegue converger todo aquele conhecimento que é feito nos 4 cantos do mundo e juntar eles num ponto em comum. E esse ponto em comum é o inglês, que possibilita essa transmissão do conhecimento. Por isso que é tão importante essas publicações feitas no idioma da ciência, que é como eu falei no início do artigo em mandarim que eu peguei. Tipo, o abstract, eram as informações perfeitas que encaixariam perfeitamente no que eu queria escrever. Mas o que aconteceu? Eu fiquei limitada. Eu não pude usar ele porque, apesar de eu ter informação do abstract, eu não posso me valer apenas daquilo. Eu preciso ver os resultados, eu preciso saber interpretar, eu preciso saber o que cada gráfico está me informando, sabe? No momento em que você não tem aquilo feito numa linguagem que é universal, que permite esse acesso de forma globalizada, você se limita. Você se limita totalmente e chega a um ponto de bloqueio. Sabine? E outra coisa, para ampliar um pouco também o que a Ramena está falando, não é só uma questão da ampliação do alcance do seu trabalho, mas também tem uma questão de retorno nesse meio. Tipo, quanto mais pessoas ou comunidades científicas puderem ler o seu trabalho, isso faz com que seu trabalho seja mais visualizado e isso tem um retorno para você. Sim, porque pesquisa não se faz sem financiamento. O financiamento muitas vezes você consegue mostrando que o seu trabalho é importante de alguma forma. E para você conseguir mostrar que seu trabalho é importante, você precisa divulgar. E qual a melhor forma de divulgar? Numa língua em que mais pessoas vão conseguir ler aquilo, ver quão importante é o seu trabalho, muitas vezes citar você, outras vezes basear trabalhos no seu próprio trabalho. Tipo, um protocolo que você fez foi interessante ao ponto dele ser replicado em outro país. Às vezes você consegue até apoio no sentido não financeiro, mas no sentido do próprio conhecimento. Tipo, você consegue
entrar em contato com outra comunidade científica. Abre portas. Total. Isso, quanto mais você conseguir divulgar isso, mostrar que o seu trabalho é relevante e é importante, melhor, porque isso vai ter um retorno. E a melhor forma de se fazer isso, como eu falei, é pelo inglês, porque mais pessoas, vai chegar mais pessoas. E essa pandemia do coronavírus, ela mostrou que não tem como você fazer ciência sozinho. Exatamente. E eu lembro de que no início, quando os cientistas em Wuhan estavam pegando os primeiros dados, os primeiros estudos, estavam publicando em inglês, né? Se as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem, eles estavam publicando em inglês justamente porque você vai ter vários laboratórios diferentes, de capacidades diferentes, com pessoas de áreas do conhecimento diferentes, que iam ter acesso a tudo aquilo e otimizar todo esse processo, né? Sim, com certeza. A Ramayana comentou com vocês agora há pouco que ela teve essa experiência na Austrália. E aí eu queria saber especificamente a questão de estudar fora, Ramayana. Existe um mito, né, de que, poxa, eu só vou conseguir aprender inglês no intercâmbio. Né? É esquisitíssimo ouvir isso. E a gente sabe que o intercâmbio é uma coisa incrível, é uma ótima oportunidade. Mas não porque você está em outro país, mas sim porque o português ele é tolhido, né? Sim, tem mais português. Então não é só a viagem, né? Fala pra gente. Vai muito além disso. Porque, tipo, por exemplo, no meu caso, eu nunca fiz inglês, nunca fiz cursinho de inglês, por várias questões que sempre me impossibilitaram. O conhecimento em inglês que eu tinha, até porque eu divido minha vida na língua inglesa em 2 momentos, antes do intercâmbio e pós-intercâmbio. Antes do intercâmbio, eu sempre fui muito proativa em aprender inglês com as ferramentas que eu tinha, seja na escola, seja no momento graduação pré-intercâmbio. Eu lembro desde pequena, uma coisa que é muito consolidada na minha memória é eu assistindo Tom e Jerry, criança, Tom e Jerry, e tipo, o desenho é americano, né? E tinha lá as palavras em inglês, só que a gente assistia o desenho ele dublado, né? Aí eu ficava, gente, ele tá falando isso, mas tá escrito outra coisa. Por quê? Por quê? Sempre comecei a me questionar isso, porque até quando eu fui começar a entender a questão do idioma. E aí eu comecei a buscar as ferramentas para tentar começar a compreender aquilo. E aí eu comecei a ouvir música. Eu comprava, na época, eram as revistinhas, né, que vinha com as letras, vinha a letra original e vinha a tradução, e eu ficava, tá, saquei. E aí veio o filme, tudo. Eu sempre busquei aprender o máximo que eu podia na possibilidade que eu tinha, no que era oferecido para mim. E aí, quando chegou na época do intercâmbio, eu vi que eu tinha o conhecimento em inglês, eu conseguia entender o que falavam, eu podia não entender tudo, obviamente, mas eu conseguia ter a ideia, o contexto, e eu conseguia ler e conhecer palavras, eu já tinha a construção de um vocabulário. E aí, quando veio a possibilidade de intercâmbio, inicialmente foi para fazer o inglês lá. Eu fiz 6 meses de inglês lá na Austrália e depois ingressei durante 1 ano na faculdade. O intercâmbio eu vi como uma forma de aprimorar aquilo que eu vinha estudando, uma forma de colocar realmente em prática, porque você chega num país de língua inglesa e você não encontra mais tantas pessoas falando português, você não tem mais aquele convívio 24 horas com o português. Propaganda, rádio, TV, né? Exatamente. Você começa a treinar o seu ouvido 24 horas. E é engraçado porque isso é muito cansativo. Muito cansativo. É muito cansativo. Eu lembro que quando eu estava com 1 ano de intercâmbio, sabe? Eu tinha conseguido um emprego
quando eu terminei o college de inglês, aí pouco antes de iniciar o curso da graduação lá, eu consegui um emprego no shopping. E, tipo, a época desse emprego foi o momento que, tipo, o meu inglês evoluiu, assim, de uma forma estrondosa, porque eu estava dia a dia no contato com aquele inglês corriqueiro, não era o inglês acadêmico, não era aquele inglês acadêmico o tempo todo. Eu via, às vezes, pessoas de várias classes, de vários locais, de vários países falando inglês, aquela variação do accent, do sotaque, e aí você vai começando a treinar seu ouvido cada vez mais, e aí você percebe que, tipo, no início, você tem que ficar aquela coisa prestando atenção no que a pessoa está falando, só que aí você começa a se treinar de uma forma que você fica, tipo, você tá fazendo uma coisa e a outra pessoa tá falando inglês, sabe? E aí você já não precisa gastar toda aquela energia para entender o que aquela pessoa tá falando. E eu acho que, tipo, a oportunidade de você ir fazer intercâmbio, independente do tempo, 1 mês, 2 meses, 6, 1 ano, eu acho crucial para a consolidação desse idioma. Porque você começa a ver a cultura que influencia muito os hábitos, a variação de linguagem, porque é muito diferente você ter contato na academia, por exemplo, você está na universidade lá na Austrália, você tem a linguagem, aquela linguagem acadêmica, as aulas, as discussões, e você tem a linguagem da rua. Você tem a linguagem das pessoas, você tem a galera falando de forma coloquial, você tem os slangs, você tem que são as gírias, né? E isso vai consolidando mais ainda todo aquele conhecimento que você começou desde o iniciozinho, seja na escola, seja no cursinho de inglês que você fez antes de ir para lá. Eu acho que... E foi muito difícil ouvir Ramayana falar isso e não pensar ela junto com a gangue, com a galera assim, porque ela é street language, o inglês da academia, mas o inglês da street e o slang. Mas isso é algo que perfeito, tipo, isso mesmo. Assusta um pouco. Diferentes. Exatamente, porque eu lembro que quando eu cheguei lá, era uma diferença muito grande entre o inglês que a gente convivia no college, lá no curso de inglês, e quando a gente saía da universidade, sabe? Eu lembro que, tipo, eu tava com 1 ano de Austrália e ainda tinha um amigo meu que chegava falando uns negócios, eu olhava assim, what do you mean? Que ele falava uns negócios que eu ficava, gente, socorro, o que ele tá falando? Me explica o que é isso, sabe? E esse contato, sabe? Esse contato com a linguagem do dia a dia, sem ter todas aquelas regras gramaticais e a norma culta que a academia exige, é algo essencial para você ter a consolidação do idioma para você. Que massa. Sabine, olha só, você comentou a questão da escrita em inglês, que a gente conversou agora sobre a importância, né, de por que publicar em inglês. O que você sente em relação ao inglês tradicional das escolas? E eu não estou falando aqui em relação àquele ultra básico. Vamos pensar numa escola que tem um inglês mais de ponta, ou que está mais na vanguarda desse ensino, porque existem algumas no país, né? Sim. Ele supre a necessidade da graduação? Ou você sente que o aluno, que nem você comentou, do laboratório, né, que a pessoa está lá e vai direto procurar o curso? Como é que funciona isso? Apesar de, como você ter falado, existirem escolas que já um pouco não suprem, mas, né, complementam o que é o inglês básico do ensino básico tenta passar, eu não acho, por experiência, que ele seja de todo... E, assim, obviamente ele vai lhe ajudar, ele é uma base para você conhecer a língua e começar a desenrolar, enfim, para onde você vai querer ir. Mas em termos acadêmicos, eu não acho que ele termine suprindo, que ele lhe dê um vocabulário tão rico a ponto de você, só com o inglês da escola, você conseguir
e compreender tudo que você vai precisar, seja no listening, seja no speaking, seja no reading, porque é uma experiência muito... Assim, obviamente que para cada área existe suas especificidades, mas eu não acho que suplemente, porque é aquela coisa, quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais consolidado, como a Ramayana estava dizendo, quanto mais consolidado aquilo tiver na sua cabeça, quanto maior seja o seu vocabulário, sua experiência com a língua, mais fácil aquilo se torna. E geralmente, a não ser que você esteja numa escola, sei lá, a escola da Sasha, né, que foi alfabetizada em inglês. Então, que você esteja nessa escola, que você só vai falar inglês, é muito difícil que a escola vá suprir isso. Porque é uma disciplina, às vezes de 1 ou 2 horários durante a semana. Sim. E muitas vezes, quando você sai de lá, você esquece aqui. Porque pelo menos eu, quando estava no ensino médio, terminava a aula de inglês, valeu, professor. Exatamente. Não, até a próxima semana eu não pensava. Meu Deus. Inglês, adeus. E o inglês é aquela coisa, como qualquer língua, né? É aquela coisa que você precisa daquela constância. Você precisa da vivência daquilo no seu dia a dia, para que aquilo faça um sentido e comece realmente a reorganizar as coisas na sua cabeça. Por experiência própria, e eu tive a sorte de conseguir, ainda durante o ensino médio, fazer um cursinho de inglês. Mesmo assim, era aquela coisa que eram 2 vezes por semana, algumas horas, mas também você saía de lá e tchau. A não ser quando eu comecei a me apaixonar pela língua, realmente, que aí eu ia atrás. Eu saía do cursinho de inglês, mas eu chegava em casa e ia procurar uma série para assistir em inglês, eu ia procurar um filme para assistir em inglês, eu pegava músicas e mais músicas em inglês, baixava a letra, e eu mesmo, era um exercício que eu fazia diariamente. Na época eu imprimia a letra, né, e ia lá, eu mesmo traduzindo, palavra por palavra, para aquilo fazer sentido na minha cabeça. É uma coisa que precisa ser consolidada. Então, quando eu entrei na graduação, eu tinha a sorte de já ter um inglês base considerado razoavelmente bom. Só que mesmo assim, quando você entra por um laboratório ou por alguma coisa que vá requerer o inglês de você de forma extremamente constante, logo no início eu precisei lá pegar o dicionário ou entrar lá no Google Tradutor, porque tem muito termo específico que você não faz médicos específicos, porque existem termos que são específicos para a cronologia que em qualquer outra área você não faz a mínima ideia do que aquilo signifique. Por exemplo, na cronobiologia, em alguns experimentos, você coloca um animal em uma situação de constância em que ele vai exprimir, por assim dizer, o ritmo endógeno dele, que em inglês se chama free running. Olha só. Só que como é que você traduz isso? Exatamente. Como é que você entende isso, a não ser que exista uma tradução científica especializada? Vai deixar aquilo. o bicho correr solto. Não é? Como é que você traduz isso? Não, com certeza, é esquisitíssimo. E Ramayana falou uma coisa interessante, ela falou que... Sim, só para complementar, para quem ficou curioso, o free running a gente traduz como livre curso. Olha aí. É um ritmo que está em livre curso. Perfeito. Uma coisa interessante que a Ramayana falou é que você está praticando no inglês, está ouvindo, você está se expondo ao idioma e você cansa, né? E é uma coisa que talvez Sabine possa explicar até muito melhor do que eu, mas o seu cérebro, ele está realizando ali diversas atividades para vários processos para ele conseguir trocar o idioma. Aqui em casa, às vezes, eu faço o projeto bilíngue com Mia, a minha filha. E aí, às vezes à noite, é normal alguém perguntar: poxa, mas você está falando português com ela? E eu respondo: eu cansei. Porque você ficar trocando é cansativo. É um switch, né? Cansativo. O seu cérebro precisa fazer essa Exatamente. E quem está ouvindo a gente, entenda, a gente não quer desencorajar em momento algum. Mas se for ficar uma mensagem do que nós três estamos falando aqui, sim, você vai cansar. No pain, no gain.
mas você vai ter que correr atrás, né? Você vai ter que correr atrás desse E é um inglês. cansaço que, apesar, ele termina sendo gratificante. Sim. E é um cansaço que, com o passar do tempo, ele meio que diminui. É como se fosse um músculo. Você cansa o músculo, mas quanto mais esse músculo está fortalecido, ele cansa menos. Sim. Exatamente, ele vai ganhando resistência. Exatamente. Então, e é aquela coisa, quando você começa a ver a sua progressão na língua, que você começa a entender mais, às vezes até palavras ou termos ou frases mais difíceis ou complicadas, ou com sotaques mais fortes, aquilo é gratificante, Claro. de uma forma. Você termina se sentindo feliz porque foi um esforço que está sendo recompensado. Sim. Claro. Uma coisa Sim. que eu queria saber de vocês, e que infelizmente é nosso último tópico, porque a conversa está maravilhosa, é como que funciona essa relação das demais pessoas do momento dessa situação de pesquisa, publicação, né? O que eles falam para vocês do uso do inglês? Porque eu já peguei várias situações onde os professores menosprezavam ou eles falavam que não era importante para aquele caso, para aquela Nossa, área. sério? Não, sim, mas antes da graduação, né? Ah. E aí eu queria saber, na graduação, qual a opinião que vocês ouviam e estímulo que vocês tinham de professores, pesquisadores, orientadores em relação ao idioma? Então, o que eu lembro, assim, de como lidar, como que os professores passavam, é que, tipo, eu lembro, por exemplo, quando eu paguei gestão ambiental, eu acho, um professor que ele passava todos os artigos em inglês. E eu lembro que Nossa, eu sei quem é esse professor. é o que usa um microfonezinho assim, leva a caixinha assim. Aí, podre, meu Deus do céu. Aí, tipo, a turma era grande e tinha uns alunos que reclamavam porque o artigo era em inglês. E, tipo, ele falava basicamente que, tipo, querida, se vira, dá seus pulos, porque é isso, não tem pra onde fugir. Né? Exato. Essa basicamente é a experiência da graduação, né? Basicamente. Eu lembro que, tipo, no meu primeiro semestre da biologia, eu já cheguei, porque eu tenho uma tia que ela fez biologia na UFRN, e eu convivi com ela durante esse período, né, e eu já sabia que quando eu entrasse na UFRN, eu ia ter aquele contato com a língua inglesa bem mais necessário e bem mais forte do que no colégio. E, tipo, já desde o primeiro semestre, os professores mandavam artigos em inglês. Isso. Eles, tipo, eu lembro que no segundo semestre, eles mandavam tanto em português quanto em inglês. E aí eu comecei a perceber que era algo que aumentava gradativamente conforme você ia avançando na graduação. Reduzia o português. Até que... Reduzia o português. Reduzia o português e aumentava em inglês, até que chegou um ponto que era tudo em inglês. Toda a bibliografia que a gente ia fazer, se a gente tinha que entregar relatório de pesquisa, tudo era com base em pesquisa com fontes em inglês. Geralmente tinha professores que criticavam quando você vinha com fontes em português, porque eles falavam que quando você chegar lá na frente, não vai ser fonte em português que você vai precisar. Você precisa criar esse hábito, você precisa aprender esse vocabulário para você seguir na academia. É algo extremamente necessário e é algo que é jogado. Muitas vezes é aquela coisa, o professor chega, joga uma pilha de artigo para a turma, artigo em inglês, ele não quer saber se você tem o conhecimento necessário para ler, ele joga, você tem que estudar esse artigo, você tem que apresentar o artigo, dar seus pulos. E aí vem a questão da proatividade. Tem a questão da proatividade de ir aprender, se forçar a entender, seja com o Google Tradutor, com o dicionário, com a ajuda de algum amigo que tem mais conhecimento e fazendo a construção desse vocabulário. Que, antes de terminar, eu quero fazer um comentário, já que falou em vocabulário, e puxa outra coisa que a Sabina falou anteriormente, da construção do vocabulário, que é algo que é extremamente essencial, você construir o seu vocabulário. Eu lembro quando eu estava no inglês lá na Austrália, tinha uma disciplina que ela era voltada para a construção do seu vocabulário. A gente tinha um diário,
a gente tinha um caderno que a gente ia escrevendo palavras novas, várias palavras, a gente tinha que colocar sinônimos, aplicação em frase, fazer texto, e tudo, a gente tem que fazer isso tudo ao longo da semana, e quando chegava no final da semana, a gente tem que apresentar as palavras novas, o que a gente usou, como que a gente chegou, as aplicações, porque isso é como você constrói o seu vocabulário. E no final, eu percebi como que foi importante isso. Tanto para você aprender o inglês e como para você entender aquilo que você está lendo na academia, por exemplo. Que é como a Sabine falou, tem termo que a gente não vai traduzir ao pé da letra. Isso, e a gente só faz sentido em inglês. Exatamente, ele só faz sentido em inglês. E para você entender esse sentido, você tem que ter uma noção do vocabulário. E que essa noção de vocabulário não é você pegar a palavra e traduzir para o português. Você tem que aprender a criar o sentido daquela palavra em inglês. E o que é extremamente importante para você avançar nesse conhecimento. E eu vejo muitos termos nos artigos. No problem. Os textos que eu mexo e traduzo e reviso, que, para quem não sabe, inclusive, vão ter termos em inglês que nem sequer se cogita traduzir. Exatamente. Porque não é só, por exemplo, OR. Eu decorei depois do meu primeiro ano mexendo com artigos, que é odds ratio. E eu já sei. E é isso. E SD é standard deviation. E CI é confidence interval. E é isso. E você vai usar esses termos. E então, não é só não traduzir, não é só se acostumar com o inglês, é encarar o fato de que seja uma expressão de um processo, como que Sabine falou, ou seja, algo de análise estatística que está presente em toneladas de artigos que simplesmente não tem, não usa em português. Sabine. É aquela coisa que, complementando o que você está dizendo, uma coisa que facilita muito, mas ao mesmo tempo requer uma quantidade de trabalho próprio imensa, é você conseguir chegar ao ponto de pensar em inglês. Sim. Quando você começa a pensar em inglês, pronto. Acho que 90% dos seus problemas se resolvem, porque você chegou num ponto em que a língua está tão naturalizada, você já tem tanto vocabulário, você já tem tanto costume com a língua, que é natural. Então, o que quer que seja que você vai precisar expressar, seja de forma vocal ou de forma escrita, vem naturalmente. Uma coisa que eu paguei uma disciplina com um professor de fora, em inglês, e ele falou, e eu trouxe isso para a minha vida, que principalmente na academia, porque voltando à questão da vergonha do brasileiro falar em inglês, ele disse, você não precisa ter vergonha de falar inglês, de se expressar em inglês, porque essa não é a sua primeira língua, era aquilo que a gente estava comentando, né? Então, na hora que você vai fazer uma palestra, você vai falar alguma coisa, você vai tentar expressar alguma coisa em inglês, você não precisa estar 100% correto no que você vai dizer. Você precisa conseguir expressar o que você está querendo dizer. Todavia, a escrita acadêmica em inglês, ela precisa ser perfeita, mesmo que não seja a sua primeira língua. E aí você vai precisar, se o inglês não for, e mesmo assim, mesmo quando o inglês é naturalizado em você, a ajuda profissional é de extrema importância, porque muitas vezes você naturaliza aquilo, mas você falar, você escrever de uma forma é uma coisa, agora você escrever de forma acadêmica em inglês é extremamente específico. Sim. E isso requer muita prática. Muita leitura, nossa, é bem diferente. Pego mais revisão. E eu sempre respondo revisão, porque o pessoal, eles chegam num determinado ponto em que eles já estão calejados, eles escrevem os artigos e os textos e tudo, só que eles precisam daquela olhada gramatical que vai organizar uma estrutura ou outra, coesão, coerência, e é aquele detalhezinho, né, o final touch que você precisa ali para o texto. Não significa que esse pessoal não saiba, significa que
também exigir que ele tenha uma habilidade gramatical perfeita é too much, né? É demais. Mas também tem a questão, Ele pode desculpa procurar um interromper, profissional. Fernando, Sim. mas é a questão do olho cansado, por assim dizer. Porque você escreveu aquilo em português, muito provavelmente, apesar da naturalidade com o inglês, não são muitas pessoas que escrevem direto no inglês. Sim. Muitas vezes elas raciocinam aquilo tudo em português, escrevem um artigo inteiro em português e depois elas passam para o inglês. Isso. Só que quantas vezes você já leu aquele texto em português e depois em inglês e depois teve correção do orientador? Você escreveu aquilo tudo muitas vezes. Ele precisa de um Chega uma hora, exatamente, chega uma hora que você, aquilo passa. Pode ter um erro grotesco, mas vai passar, porque se o olho já está cansado, Exatamente. várias vezes. Exatamente. Então, por isso, mais uma vez, o olhar profissional muda completamente, às vezes, até a estrutura, o feeling do texto, ele muda totalmente. Perfeito. Depois que um profissional dá uma olhada nele. Perfeito. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um bate-papo fantástico. Eu espero que... Porque, assim, é difícil, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo conhece alguém que passou por diversas etapas da graduação, pós-graduação. E ter esse relato real de vocês foi muito bom. Muito obrigado. E aí agora a gente vai para nossa dica cultural. Fernando, desculpa, antes da dica, deixa eu só um complemento. Gente, por favor, não se assustem, certo? Com o que a gente comentou aqui. A meta é que você vença isso, né? Exatamente, porque assim, muitas vezes a gente ouvindo esses relatos parece uma coisa assim de outro mundo, parece que é muito difícil, parece que é uma coisa não alcançável. Não é, certo? É alinhamento de expectativa. Exatamente. Vale muito também do quanto você se propõe da sua determinação para fazer alguma coisa. A partir do momento que você coloca na cabeça que você, sei lá, ou vai passar do Enem, ou vai aprender inglês, ou vai entrar na pós-graduação, quando aquilo se torna uma meta para você, sem querer parecer coach, ou sei lá, essas baboseiras, mas é uma coisa que muda o mindset da pessoa. Sim. Agora você recebeu o seu certificado de coach. Foi péssimo, né? Mindset. Mas eu tentando desassustar algum ouvinte que tenha ficado muito chocado com todos esses relatos. Você está corretíssima. E eu garanto, gente, com exposição, com determinação, com você entendendo que você é corresponsável, né? Você não é um agente passivo, um esponja que absorve inglês. Sim. Você entendendo que você é corresponsável, você vai conseguir sim. Yes? Exatamente. Very good. Pronto, dica agora sim. Cultural. Em homenagem a Ramayana e Sabine, que mexem com essas coisas médicas e biológicas, a minha dica é o filme Contágio. Perfeito! Ai, eu amo esse filme! É um filme maravilhoso, tem o Jude Law, tem outros atores excelentes. Tem o Kate Winslet, tem o Lawrence Fishburne. O filme é de 2011, mas é impossível ele ser mais atual. Esse filme é perfeito. A cena final, sem dar spoiler, mas aquela cena final é maravilhosa. Ramayana e Sabine venderam a dica cultural por mim, certo? Ramayana, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Então, eu fiquei pensando muito com relação à minha dica. Só que, tipo, eu achei que não seria muito válido falar, tipo, Grey's Anatomy ou Friends, porque é muito clichê. Muito clichê. Eu sou uma fã de carteirinha de Grey's Anatomy, faz uns 10 anos que eu assisto Grey's Anatomy, Friends, desde que eu sou pequena também, e tipo, já é malhado pra todo mundo. Até porque 10 anos é metade só de Grey's Anatomy. 10 anos. Aí eu lembrei de uma série australiana que eu amo, ela tá na Netflix, que é Please Like Me. Essa série, ela é de episódios curtos. Cada episódio é 25, 26 minutos e ela aborda o dia a dia do australiano, sendo que ela lida com temas muito atuais, até com questão
do descobrimento da sexualidade, questão de depressão, questão de suicídio até. É uma temática muito interessante, e sendo que ela é passada de uma forma leve. Ela não é aquela série totalmente dark, pesada, tensa. Ela consegue abordar todas essas questões, como que família lida com depressão, com o descobrimento homossexual, com a vida, os conflitos da vida em si. Consegue abordar tudo isso de uma forma muito leve, animada. E uma coisa que eu acho muito engraçada, que cada episódio é o nome de uma comida. E essa comida, ela é feita ao longo em algum momento do episódio. É muito legal, muito legal. Eu super recomendo. Fala o nome de novo pra gente. Please Like Me. Please Like Me. Perfeita a série. Ok, sabe. Tá no Netflix, né? Eu vou assistir. É muito boa, muito boa. Eu tava até revendo, porque foge do inglês americano, de todas as séries. Você vê um pouco de como que é aquele dia a dia australiano, que não é algo muito comum da gente ver, porque não tem tantas séries. Tem muita série que é produzida lá, sendo que nem todas chegam para cá, para as Américas. Essa Please Like Me chegou a ser exibida nos Estados Unidos, conseguiu ganhar prêmios e tudo. Ela é muito boa, e tira um pouco daquele foco americano clichê. Eu acho que vale muito a pena, ela é maravilhosa. Nice. Sabine. Eu vou ser bem trending topics e vou sugerir uma série que está na Netflix e acho que estreou faz pouquíssimo tempo. Na verdade, é a segunda temporada que é de uma série antológica, que essa segunda temporada é The Haunting of Bly Manor. Eu tô assistindo, Assombração da Mansão Bly. Você assistiu? Tô assistindo, tô quase terminando, tô amando. Que é The Curse of Residence Hill. É a primeira temporada. É The Haunting of isso mesmo. Hill House. É isso. E a segunda temporada, como é antológica, é uma outra casa, ainda pegando aqui a vibe do Halloween, né? Só que não é pesado. Não. Assim, tem aquelas coisinhas de assombração que aparecem aqui e ali. É bem leve. Mas ela trata bem leve nesse sentido. Ela vai tratar mais de questões um pouco mais psicológicas, emocionais. É uma coisa, tem umas histórias muito bonitas. Vai fazer você chorar um pouquinho também. Enfim, é uma recomendação que eu acho que vale super a pena para aproveitar agora o Spooky Season. Binge. Muito boa. Gente, muito obrigado novamente. E é isso aí. Espero que vocês curtam as dicas culturais dessa semana.